Podem sentar. Prazer estar aqui com vocês. Como a Rô falou, é uma honra poder servir ao Senhor com a minha profissão. Nada melhor do que isso, né, gente? Eu lembro quando eu queria ser professora de geografia. Aí eu gostava da matéria, queria ser professora. Até hoje gosto, mas não me vejo. E aí passei, Rô, numa bolsa 100% para fazer ciências contábeis. Falei, o que eu vou fazer com isso, gente? Não sei nem o que é contabilidade. Aí, com 18 anos, meu pastor falou assim, faz essa faculdade, que Deus vai te usar. Falei, se Deus vai me usar, então eu vou fazer. E esse ano faço 10 anos de formada, 10 anos que eu sou contadora, 14 anos aí que eu entrei nessa área. E o Senhor realmente tem me usado, né, não só para ministrar igrejas, mas hoje eu vivo disso. Como a Rô falou, então eu sou contadora, sou consultora financeira. Quando fiz a minha especialização em economia comportamental, eu me especializei em mulheres. Por quê, gente? Vou explicar para os homens não ficarem, né? Que às vezes eles falam, elas finanças, eu também quero. Mas é porque o cérebro feminino não tem nada a ver com o masculino. E a gente ainda é rotulada de consumista. Aí eu falei, deixa eu estudar esse negócio, porque eu sei que não é todo mundo que é assim, né? Mas, então, me especializei em mulheres por causa disso, porque a economia comportamental ela não trata somente um aspecto financeiro, mas um aspecto intelectual também, o que leva a pessoa a praticar esse tipo de coisa. Porque, muitas vezes, a gente acha que o problema é o dinheiro e não é. E eu quero falar muito com vocês sobre isso, porque algumas pessoas têm até uma resistência para falar de dinheiro dentro da igreja. Porque fala, eu estou pedindo dinheiro, o que as pessoas vão pensar? Só que, irmãos, a Bíblia tem mais de 2.000 versículos falando sobre dinheiro, riqueza, abundância. Então, certamente, o Senhor gostaria de nos ensinar alguma coisa. Porque você acredita que a Bíblia contém erros? Eu não acredito, a Bíblia não contém erros. Então, se o Senhor nos deixou 2.000 versículos para falar desse assunto, é porque Ele queria que nós aprendêssemos sobre esse assunto. Então, eu quero te convidar a estar com seu coração aberto nesta manhã, porque talvez você também venha de uma linhagem que tenha uma certa resistência com o dinheiro. Mas eu quero te mostrar o quanto não falar de dinheiro pode ser prejudicial. Então, sem delongas, passa aí para mim o primeiro dado. O primeiro dado é um dado, irmãos, que eu fico triste, porque toda vez que eu dou essa palestra, eu tenho que atualizar esse dado. Toda vez esse número cresce e me entristece. A Confederação Nacional do Comércio disse agora, no mês passado, que 74,6% das famílias brasileiras estão endividadas. Claro que, com o avanço da pandemia, esse avanço também ele foi notório, mas ainda assim, o Brasil sempre viveu numa média de 62% das famílias brasileiras endividadas. Então, a gente precisa entender a respeito disso, porque a gente precisa mudar esse quadro. E as dívidas, elas não escolhem. Se você é crente, se você não professa fé nenhuma, a dívida, ela vem mediante uma desorganização financeira, mediante um fator externo, porque também, com certeza, dentro dessas famílias, nem todo mundo foi mal organizado, às vezes aconteceu alguma coisa, mas ainda assim, a gente vê um número tão grande desse, eu olho para isso com responsabilidade, porque se eu atingir uma dessas pessoas, ou se eu atingir, quisera eu 1% disso aqui, pode ser que o ano que vem eu volte aqui e diminua. Então, esse é o meu papel, por isso que eu falo, porque às vezes a gente se arma contra o dinheiro, mas a gente precisa mudar. 74% da nação brasileira está sofrendo. E dívidas, quando a gente entende de economia comportamental, e se vocês já tiveram uma experiência com dívidas, vocês vão ver que dívida ela mexe com o nosso fisiológico. Quem tem dívida não consegue dormir, quem tem dívida tem insônia, quem tem dívida fica rolando ali na cama, não sabe o que fazer, como que vai pagar. Então, imagina quantas pessoas estão aprisionadas por isso. Por isso que é um dado tão relevante, um dado que é triste, mas eu faço questão de evidenciá-lo para que a gente possa entender a importância de se falar de dinheiro, mesmo dentro de um ambiente como esse, que nós entendemos, né, um ambiente religioso. Porque a gente precisa aprender sobre esse assunto. O Senhor jamais deixaria algo que fosse em vão, que fosse um mero ali, uma mera teoria.
O Senhor quer nos ensinar, então esteja com seu coração aberto, porque certamente o Senhor vai falar com você. Passa para mais um. Esse também é 57% dos divórcios acontecem por brigas ou questões financeiras, segundo o IBGE. O IBGE é um órgão, né, brasileiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que rege os principais meios aí de estatísticas do país e regeram esse dado terrível. Você já pensou, se 100 casamentos estiverem realizados neste altar, 57 deles irão acabar por questões financeiras? Irmãos, eu me arrepiei agora, porque isso me dói. De um jeito de você saber que de 100 pessoas que um dia casaram, se separarão por questões financeiras. Imagina o quanto a vida dessas pessoas poderiam ter mudado, o quanto divórcios poderiam ter sido evitados, se elas estivessem abertas à educação financeira. Falar de dinheiro é falar de responsabilidade. Falar de dinheiro é falar de algo que muda esse quadro aqui. Irmãos, eu nem imagino na minha vida perder meu marido por causa de dinheiro. Mas 57% das pessoas que se casam perdem o marido por causa disso. Isso é muito sério. Então é algo que não tem que nos trazer um alerta. Espera aí, eu tenho que entender sobre esse assunto. É um assunto que não dá mais para a gente criar um tabu e falar, não vou falar de dinheiro, não. Deus proverá. Tem gente que fala assim. Mas nós temos a responsabilidade de administrar os recursos que o Senhor proveu. Não fique usando Deus proverá como uma muleta para que você não entenda essas coisas, porque isso é muito sério. O Senhor provê e Ele sempre proverá, mas nós somos os administradores dos recursos que Ele nos dá. A responsabilidade de cuidar dos recursos que o Senhor proveu é sua. Não terceirize o Deus proverá. Porque tem gente que fala assim, não consegui pagar minhas contas, mas Deus proverá. Mas por que será que você não conseguiu pagar suas contas? Talvez o Senhor já tenha provido há muito tempo e Ele esteja te dando sinais que você precisa cuidar melhor dos recursos que Ele tem te dado. Então, nós precisamos entender que o Senhor provê, sim. Muitos e muitos de nós temos experiências que a conta não fecha. Você tem ali, você deve 2, você tem 1.000 e você paga os 2. Eu também já vivi experiências sobrenaturais desse tipo. Mas ainda assim, eu não terceirizo a minha responsabilidade para o Senhor. Eu preciso aprender, eu preciso ensinar na qualidade de educadora, para que vocês possam também entender que o Senhor divide conosco a responsabilidade de administrar. Irmãos, e uma coisa que eu gosto é de colocar diante de Deus a minha vida financeira. Porque muitas vezes as pessoas colocam Deus como alguém intocável. Eu vou falar para Deus que eu não sei administrar? Que vergonha! Como assim que eu vou falar a Deus que Deus me deu o recurso e agora eu não vou administrar bem? Estou endividado? Com que cara eu vou falar para Deus? Você vai falar com a sua cara mesmo, a cara de filho, a cara de alguém que errou e que precisa do perdão de Deus e da ajuda dEle. Sabe por quê? Porque você coloca diante de Deus a maioria, se não todas as outras áreas da sua vida. Senhor, vou ali no médico, me abençoa, me ajuda, usa os médicos. Aí quando você vai lidar com dinheiro, você fala, isso aqui é comigo. Aí você tira Deus. Vocês conseguem entender a gravidade de tirar Deus da sua vida financeira? Dá isso aqui, dá esses dados aqui. Porque o casal vem... Esses dias eu fui atender uma consultoria, a menina me ligou antes da reunião e falou assim, olha, eu já quero te avisar que meu marido é administrador e ele se acha. Já estou te falando, ela falou assim, já estou te falando porque ele vai armado para você. Eu falei, não tem problema, eu nem me intimidei, mas ela falou, não, mas só para te falar, tá? Eu falei, tá bom, vou fazer minha parte, quando chegar a hora dele falar, ele vai falar, a gente vai resolver, né? Dito e feito, né? Porque eu sou administrador, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí 2 palavrinhas que eu troquei com ele, ele já não sabia mais administrar. Eu falei, não, mas então quais os métodos que você tem utilizado para eu entender, né? Porque tem vários métodos. Vou apresentar um aqui para vocês, que é o que eu mais uso.
mas tem diversos. Às vezes esse aqui não funciona para alguém, eu vou lá, coloco o outro. Falei, então vamos, né? Para te ajudar. Nem sabia. Sabe por quê? Porque quando a pessoa se arma assim, ela não enxerga. Fala, eu sou, eu cuido, eu mando, essa aqui eu domino. Mas, irmãos, qual a chance de você dominar uma área da sua vida, sendo que as outras você pede ajuda para Deus? Alguém me explica. Porque só nessa área você não quer colocar Deus na sua vida. Faz sentido isso para você? Que para mim não faz nenhum sentido. Quando minha filha está doente, o que a gente faz? Ora. Preciso de um emprego? Oro. Preciso de alguma coisa? Vou viajar? Deus abençoa, Deus, ó, o avião, tudo. A gente ora para tudo. Aí quando chega lá na vida financeira, não, aqui é comigo. E isso explica muita coisa. Então, a gente precisa sujeitar a nossa vida financeira ao Senhor. Não queira ser independente de Deus. Esse é o maior dos problemas, porque quando chega nessa parte, a pessoa fala, aqui é comigo. E o Senhor, Ele está disponível para te ajudar. E muitas vezes as pessoas não recorrem a Ele por essa tabu já, né? Ah, vou falar isso para Deus. Você fala as outras coisas. E fora que Deus é um Deus que tudo vê, né, irmãos? Não sei onde a gente acha que Deus não está vendo as burradas financeiras que nós estamos fazendo por aí. Porque Deus vê. O fato que você fala para Ele é que você sujeita Ele, você submete esta área da sua vida a Ele. Mas não quer dizer que Ele não saiba, só porque você não contou. Sabendo disso, mais ainda, nós devemos submeter a Ele. Porque Ele já sabe. E Ele tem todo o poder para te ajudar. É como se você tivesse algo que estivesse disponível para você e você não usasse. Você tem um recurso. Aquilo está ali, ó. O que mudaria a minha vida financeira? O próprio Deus. Aí você tem Deus e fala, não, deixa eu ir aqui, por esse caminho aqui. Aí Deus está te descabelando, né? Digamos assim, com respeito, te procurando, te mandando indícios que você precisa depender dele nessa área. Mas muitas vezes nós não dependemos, porque a gente acha que a gente sabe fazer. Sempre lidei com dinheiro, eu sei fazer. Sou administrador, como que eu não sei fazer? Mas isso faz com que você perca. Porque se nós entendemos que nós dependemos de Deus para qualquer coisa, isso também inclui a sua vida financeira. Você não pode tirar Deus da sua vida financeira. Passa mais um, por favor. Gente, Provérbios, ele é bem na lata, né? Esse provérbio aqui, 17:16, ele fala assim: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer ter sabedoria? Às vezes você fica vendo esses Instagram de finanças, do primeiro milhão, aí você fala, eu quero 1 milhão também. Fulano com 20 anos tem 1 milhão, por que eu não tenho 1 milhão? Agora me fala, se você é um tolo, para que você vai querer 1 milhão na sua mão? Porque isso vai se tornar uma bomba. Que tem gente, pastor, que é assim, quanto mais dinheiro, mais problemas. Então, que tal você ajudar Deus, né? Vamos colocar assim, colocar um caminho de sabedoria. Busque sabedoria, porque os recursos te seguirão. Você estará pronto para receber mais. Porque o Senhor fala assim, que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito, Ele nos colocará. A Bíblia não fala assim, se você for fiel no pouco, aí você vai ganhar muito, você sozinho. Isso não é bíblico. Não queira enriquecer sozinho, e eu não tenho nada contra a riqueza, busco biblicamente também. Mas a Bíblia fala que Ele nos colocará. Então você precisa parar de ser tolo. E ao invés de perseguir o dinheiro, perseguir a sabedoria para lidar com ele. Porque quando você estiver pronto para lidar com mais dinheiro, o Senhor te dará mais dinheiro. Vocês acham que eu vou dar um carro para minha filha que tem 4 anos para ela se matar? Não, mas eu tenho o desejo de um dia dar um carro para ela. Mas agora eu não posso dar um carro para ela.
Às vezes até os brinquedos, ela sobe em cima e cai. Imagina se eu der um carro, faz uma montanha. Assim os filhos de vocês, coloca um, coloca outro, daqui a pouco está despencando ela os brinquedos. Ela não está pronta. Mas se ela for fiel no pouco, Deus a colocará sobre o muito. Então a gente precisa entender isso. É Deus que nos coloca no muito. A minha parte é o quê? Buscar sabedoria. Minha parte não é ficar buscando dinheiro. Eu busco sabedoria e Deus me dá dinheiro. Porque Ele fala, eu quero dinheiro na mão da Tamires. Ela é uma pessoa sábia, ela vai conseguir administrar os recursos, ela vai me servir com esse recurso, por que eu não vou dar o recurso para ela? Vou dar. Irmãos, e abrindo um parêntese, o dinheiro tem que estar na nossa mão mesmo. Porque nós somos pessoas que abençoamos, nós somos pessoas que dizimamos, nós somos pessoas que a gente vai ver alguém, a gente vai querer ajudar. Mas se a gente não tiver sabedoria, o ímpio vai ficar com esse dinheiro, porque isso é um princípio. A Bíblia não está falando que isso aqui é para crente. A Bíblia está falando que para quem é tolo e para quem é sábio. Então, pode ser que o dinheiro que deveria estar nas nossas mãos está na mão de alguém que é ímpio, mas que entendeu isso, diferente da gente. E a gente está aqui, às vezes a gente vai orar por um irmão, a gente não pode ajudar ele financeiramente. A gente fala, irmão, vou orar por você. Quando, na verdade, se nós tivéssemos o dinheiro, nós faríamos. Quem nunca fez uma oração querendo ir lá e colocar comida dentro da casa da pessoa? A gente ora, porque é o recurso que está disponível naquele momento. E tudo bem, irmãos, porque a oração, ela move montanhas. Não deixe de orar. Mas o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, você ora e fala assim, agora a gente vai ali no mercado, você vai comprar o que você precisa, eu vou levar lá na sua casa. Não é diferente? Quem paga isso é o recurso financeiro, na mão de quem é sábio, não na mão de quem é tolo. E isso quem está dizendo é Salomão, o homem mais sábio que já existiu na terra. Nós precisamos deixar de ser tolos. O tolo, ele só fica querendo enriquecer. Agora, você tem dinheiro para quê? A Bíblia fala, de que serve? Para que o tolo vai ter dinheiro? Para quê? Para ele se afundar? Para ele comprar uma coisa para ele se amostrar? Para quê? Agora, busque sabedoria, os recursos te seguirão. Mas enquanto você ficar perseguindo o dinheiro, quer dizer que você não entendeu nada. E aí Deus vai te dar para quê? Mais um, por favor. Planeje seus gastos, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com a que acabar? Lucas 14, 28, uma parábola que o Senhor fala sobre edificação. Ele fala assim, para que vocês vão fazer uma casa? Vocês nem sabem se vocês vão ter recurso. Eu não coloquei aqui, mas o final disso ele fala assim, para as pessoas rirem de vocês. Não é assim? Se você continuar o capítulo, vai falar isso. Para as pessoas rirem de você e falar assim, só uma casa não deu conta de acabar. Agora está lá a casa. É isso que a Bíblia fala. Por quê? Não planejou. Foi lá e falou assim, Deus proverá. Irmãos, mais uma vez, não me interprete mal. O Senhor é capaz de tudo. Mas Ele está falando aqui. Qual dentre vós, querendo, ou seja, não fiz ainda, querendo edificar uma torre, não se planeja para saber se vai dar conta? Entendem a diferença? Eu quero. E aí, a Bíblia fala assim, se você não fizer isso, as pessoas vão rir da sua cara. Irmãos, isso para mim é muito sério, porque eu não quero que o ímpio ria da minha cara. Porque quando ele ri da minha cara, ele ri da cara de Deus. Ele fala assim, lá, crente, que não conseguiu acabar. A Bíblia fala que isso acontecerá. E aí, eu estou evangelizando a pessoa falou, eu quero essa vida, minha casa está acabada. Eu quero esse Deus para fazer com que a minha casa não fique acabada. Você precisa entender que você não vive só por você. Que as suas escolhas, elas interferem até no reino de Deus. Que as suas escolhas, que a nossa vida interfere até de que forma as pessoas verão a Deus. Porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. Talvez você esteja aí vivendo como se Deus não existisse na sua vida financeira e tenha um ímpio zombando da sua cara e fala, eu não quero esse Deus, estou com a minha vida aqui bonitinha, minha casa feita, vou para uma pessoa que serve para ficar desse jeito? Isso é muito sério. Nós precisamos planejar.
Irmãos, e eu sei que acontece um monte de coisa. Mas eu planejei, foi diferente e tal. Mas eu sei também que tem gente que nunca nem planejou, aí fala que dá errado e põe na conta de alguém. Porque aconteceu isso. Planeje. Se você fizer a sua parte, o Senhor vai fazer a dele. Pode ser que você planejou e aí fala, Deus, faltou, mas o Senhor sabe, eu planejei, me ajuda. O Senhor enviará os recursos. Agora, você nem fez sua parte, você vai correr o risco das pessoas rirem de você, aí depois você vai querer usar uma desculpa que, Deus que não fez. A gente precisa planejar os nossos gastos, irmãos. E eu estou falando isso com amor. Parece que, né, uma paulada, mas é para vocês entenderem que é Deus falando. E que está na Bíblia de vocês aí, a qualquer momento que vocês queiram abrir. Eu só estou transcrevendo aquilo que o Senhor já nos falou. Pode passar mais um? Esse é um dos versículos preferidos e eu tenho uma experiência muito legal para contar para vocês desse. Provérbios 11, 25 diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E a Bíblia está falando aqui que quando você dá o alívio, você não está esperando nada. Às vezes você dá o alívio para a Bruna e quem vai te dar o alívio é a Rosana. Não tem essa. A gente tem que dar. Não quer dizer que a mesma pessoa vai nos devolver o alívio, tá? Porque às vezes a gente fica, fiz um monte de coisa para a Bruna é mal agradecida. Não, irmãos. Não quer dizer que a mesma pessoa vai te dar. Mas se você é uma pessoa que alivia o irmão sempre que você pode, se em algum momento você precisar disso, o Senhor vai dar. Estou esclarecendo aqui porque a experiência que eu vou contar, ela tem uma coincidência de ter sido a mesma pessoa, que um dia eu aliviei ela e um dia ela me aliviou. Mas eu quero dizer aqui que isso não é regra, tá? O Senhor, Ele pode fazer com diversas pessoas. Mas eu tenho uma amiga que ela já passou por muitas dificuldades financeiras na vida, muita mesmo. E muitas vezes ela me chamava e ela falava assim, amiga, eu não tenho coragem de falar isso para ninguém, mas eu vou te falar. Você me empresta R$200, mas é para eu comer. E aí, assim, sempre dava o dinheiro para ela, né? Ela fazia questão de me devolver, mesmo que passasse anos. Ela falava, olha, eu anotei aqui. Eu falava, não precisa, pelo amor de Deus. Mas ela, não, você me ajudou naquele momento. E eu, né, tinha uma outra empresa, sem contar essa, tinha um escritório contábil, eu ganhava até muito mais naquela época. E sempre ajudava ela. Aí no outro mês ela falava, amiga, minha conta de luz, amiga, material escolar dos meus filhos, quase todo mês ela me pedindo. E a gente orando, né? Isso passou muitos anos, eu saí dessa empresa, já não ganhava, né, tão bem assim, decidi sair para cuidar da minha família. Um dia estava eu no Facebook, rolando assim, apareceu um anúncio de um curso que eu queria fazer. Aí eu parei nele, com o celular, e falei assim, Deus, eu queria tanto esse curso. Falei desse jeito, olhei assim, continuei rolando. Falei isso para Deus. Passou um tempo, assim, coisa de uma semana. Ela me chamou e falou assim, amiga, já em outra situação financeira, graças a Deus, né? Meu marido comprou um curso aqui, né? Eu nem vi o curso, mas assim, é um curso de finanças, eu acho que você vai gostar. Você não quer o login para você dar uma olhada? Quero. Irmãos, quando eu olhei, era o curso que eu tinha pedido para Deus. O curso custava R$2.000. Naquele momento, eu não podia comprar aquele curso, porque eu tinha outras prioridades. E quando eu falo de outra prioridade, pode ser que você tenha dinheiro, mas não é para aquilo naquele momento. Eu até tinha R$2.000, mas não era para comprar aquele curso. Eu tinha para fazer outras coisas. Mas eu orei, eu submeti a Deus. Falei, Deus, eu queria tanto esse curso. E pronto, fiquei falando 20 vezes a mesma coisa. Passou, nem comentei com ela, nem sabia que o marido dela, que assim, né, tudo bem, passou várias dificuldades, mas se interessaria a comprar um curso tão caro como esse. É um curso que chama Inteligência Financeira. Ele baseia a inteligência emocional com inteligência financeira, um curso incrível. Gustavo Cerbasi. E aí eu falei, Deus, queria tanto esse curso. E aí só que ela falou tão despretensiosa, ela falou, vê lá, é um curso lá que ele comprou e tal, né? Você vê se te interessa. Irmãos, era o curso que eu queria. Deus faz. Eu dei alívio para ela várias vezes e eu nunca esperei, até porque a maioria ela até me devolveu. Porque ela falava, não, eu vou devolver, não, pelo amor de Deus, você já me ajudou.
mas eu nunca pensei nisso, mas o Senhor faz. A gente precisa entender isso, que quem prospera é o generoso, não é o avarento. Não vem falar depois que você aprendeu tudo isso aqui, fala assim, agora nem ofertar, não oferto mais. Porque agora eu tenho um controle financeiro, e se eu der vai fazer falta, porque agora aqui... Irmãos, quem prospera é o generoso. Se você for uma pessoa que não entrega algo para alguém, esse também pode ser um dos motivos pelos quais você não prospera. Pelos quais você só é aquela pessoa que persegue o dinheiro e o dinheiro não te alcança. Porque você não é aquela pessoa que dá. Você não é aquela pessoa que abençoa. E isso quer dizer muita coisa. Porque você pode estar um dia precisando. A gente nunca espera, né? Eu sempre dei alívio para ela, achei que um dia Deus ia responder uma oração minha com uma pessoa que eu dei comida. Qual a probabilidade de uma pessoa que, alguns anos atrás, não tinha dinheiro para comer, hoje ter um curso de R$2.000? Qual a chance? Naturalmente, acho que nenhuma. Mas é Deus que faz. A gente precisa entender isso. Então, enquanto você puder, alivia. Enquanto você conseguir ser generoso, seja generoso. Porque o alívio virá. E a gente não sabe de que forma. Mas o alívio virá. E quem diz é a Bíblia. Você precisa entender isso. Porque as promessas de Deus, elas se cumprem na vida daquele de quem acredita. Se você não acreditar e achar que isso não é para você, pode ser que realmente você não vive uma prosperidade em Deus. Mas você precisa tomar posse e ser uma pessoa generosa para que as bênçãos do Senhor venham sobre a sua vida. Mais um, por favor. Eu gosto de falar desse assunto, irmãos, e eu já quero dizer aqui que eu não tenho responsabilidade com este rebanho. Mas isso aqui é bíblico, não foi ninguém que me mandou falar isso aqui. Eu quero que fique isso bem claro, porque às vezes as pessoas também têm uma questão a respeito de dízimo. E ela fala, isso ficou lá no passado, esse dia a gente lá na igreja entrou nessa discussão. Mas foi lá no Antigo Testamento. Mas agora não tem no Novo. Irmãos, para de querer ficar arrumando desculpa para não entregar dízimo. Para que você quer roubar de Deus? É isso que a Bíblia fala. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A Bíblia fala que aqui é a casa de Deus. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, tal até que não haja lugar suficiente para você recolher. Malaquias 3:10. É a única vez que a Bíblia fala que nós podemos fazer prova de Deus. Porque a Bíblia também fala que Deus não precisa provar nada para a gente. Quando Moisés vai lá, quem que você é? As pessoas vão me perguntar. Ele, diga que eu sou o que sou. Deus não fica, Moisés, realmente, né? Eles vão perguntar quem sou eu. Deixa eu te explicar aqui direitinho. Não, eu sou o que sou. Você quer acreditar que eu sou Deus? Eu sou o que sou. Mas quando chega essa parte que as pessoas são tão incrédulas, a Bíblia fala, pode fazer prova. Você acha que eu não vou ser capaz de abrir as janelas do céu e derramar bênçãos a tal ponto que você não pode contar? Faz prova então, mas antes traz. Entende a diferença? Antes você vai trazer. Você não vai fazer prova de mim sem que você não cumpra a sua parte. Só que tem gente que fala assim, bênção sem medidas, glória. E aí quando você fala para a pessoa entregar o dízimo, ela fala, mas isso é tão antiquado. Que ultrapassado, né? 10%, nossa. Mas as coisas estão tão caras hoje. Eu vou disponibilizar uma planilha para vocês. A Bruna vai colocar lá no grupo para que vocês possam ver. Essa planilha já foi muito questionada, Bru. Algumas pessoas falam assim, cadê a linha do dízimo? Por que eu não tem dízimo aqui, Tamires? Fala, não tem porque não é seu. Aí você vai colocar o seu dinheiro. Lá no salário líquido, você vai colocar 90%. Você não vai colocar 100%. Dízimo é primícia. Primícia é o que? A primeira coisa. Para que você vai deixar o dízimo rolando lá no seu dinheiro,
na sua conta, o inimigo te tentando lá, paga isso, paga aquilo. Dízimo é a primeira coisa, para entrar e sair, primeira. Não é assim, mas se sobrar, né? Dinheiro não foi feito para sobrar. Não fique esperando o dinheiro sobrar. Se você quer fazer alguma coisa com o seu dinheiro, faça. Vai lá e, quero fazer um investimento de R$200. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar R$200 do seu orçamento e vai investir. Mas e se sobrar? Não vai sobrar. Esse é o problema. Se você esperar sobrar, não vai sobrar. Então, dízimo, ele não foi feito para sobrar. Dízimo foi feito para você devolver a Deus. Então, se você descumprir esse princípio, isso também vai te acarretar em algumas outras coisas. Fulano é tão abençoado, o que será que ele faz? Ele obedece. É isso que ele faz. Fala, nossa, meu Deus, 10%. E aí a pessoa fica arrumando desculpa. Vocês já viram que ninguém refuta ali depois? Não quero tantas bênçãos sem medidas. Me dá só um pouquinho aqui, Deus. Preciso de muita coisa, preciso de muitas bênçãos. Quando é bênção, fala, quero logo tudo. Pode me dar, que se eu não der conta, eu dou 2 viagens. E levo. É assim. Só que aí, quando é para trazer, fala, muito ultrapassado esse conceito. Eu acho engraçado, porque a Bíblia tem 1.188 versículos, e os outros não são ultrapassados, é só o do dízimo que é ultrapassado. A gente precisa parar de ficar arrumando desculpa para obedecer ao Senhor. E é muito mais fácil obedecer quando convém, né? Obedecer aqui, porque aí Deus vai fazer ali, e aí fica tudo certo. Irmãos, pare de roubar de Deus. É isso que a Bíblia fala em Malaquias. Deus, mas quando roubamos do Senhor, há um diálogo aqui por trás. E aí eles falam, quando vocês não entregam, vocês roubam de mim. Porque o dinheiro é para mantimento da minha casa. Se você não mantém a minha casa, você me rouba. E aí a gente quer roubar de Deus. Só que aí quando alguém vem e rouba esse copo, fala, nossa, que ladrão. Essa pessoa é horrível. Só que todo mês eu roubo de Deus. E eu sou maravilhosa. Entendem a diferença da gravidade de algo que nós fazemos? Ainda que seja inconscientemente. Vamos tentar ali, né? Dar uma facilitada, que eu estou dura demais. Mas ainda que, digamos assim, nossa, Tamires, mas eu fiz sem pensar. Tá bom, vamos por esse lado, então. Ainda que seja inconsciente, fala, nossa, eu não sabia, tal, responsabilidade, tá bom, finge que você não sabia. Ainda assim, as pessoas, elas querem roubar de Deus e acham bonito. Aí quando alguém rouba um copo, essa pessoa tem que morrer, tem que pagar. E aí, às vezes, você está pagando por alguma coisa dos seus roubos também, aí você quer colocar a culpa na conta de Deus. Você já parou para pensar que talvez você esteja vivendo algumas coisas pela sua não obediência aos princípios, aquilo que o Senhor nos deixou e que não está nada ultrapassado, irmãos, pelo amor de Deus, não vem com essa. A gente precisa entender isso, porque isso explica muita coisa. Então, passa mais um aí para mim, por favor, para eu não... Agora sim, vocês chamam uma missionária e contadora, então tem que dividir, né? Para ficar equilibrado. Mas sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é lindo, isso aqui funciona. Eu tenho 4 faculdades, eu posso te provar que isso aqui funciona. Mas a gente está falando de coisas de Deus. A gente está falando de um recurso que Ele nos deu. E se amanhã Ele não quiser dar, Ele é Deus. E se amanhã Ele quiser dobrar, Ele também faz. Mas nós precisamos entender que por trás de toda essa teoria maravilhosa e que você pode comprovar, existe um Deus que requer de nós obediência. Então, não fique esquecendo tudo que eu falei no começo e fala, agora eu vou fazer minha planilha e vai ficar maravilhosa. Se no final você não submeter isso a Deus, não vai funcionar, porque a gente é crente e a gente sabe a verdade. Isso pode até funcionar para um estranho, né? Para um desconhecido. Eu não conheço, a Bíblia não sei, então tudo bem. Mas eu trouxe luz à vida de vocês. E agora vocês, se um dia foram, né, uma pessoa que não sabia, agora sabem que é preciso cumprir os princípios de Deus para que você tenha sucesso nas suas finanças. Não é assim? Em qualquer outra área da vida? Então, finanças é a mesma coisa. Mas, falando aí, o primeiro é
tenha um orçamento financeiro. O que é um orçamento financeiro? É onde você pega as suas entradas, o valor que caiu ali na sua conta, mesmo que seja variável, você consegue olhar ali um extrato, né, acompanhar direitinho, anotou num caderninho, não tem problema. Olha, entrou R$2.000 aqui na minha conta. Isso começa a ser um orçamento financeiro. Entrou aqui R$2.000. Quais são as saídas? O que você vai pagar com esses R$2.000? Então, vou colocar lá, olha, eu vou pagar R$150 de energia elétrica, eu vou pagar R$100 de água, vou pagar ali R$100 de conta de telefone, internet, celular, mais uns R$500 eu vou comer, mais uns 400 eu vou colocar gasolina, vai colocando. Isso é um orçamento. Você vai colocando ali as categorias. O que você paga? Por incrível que pareça, gente, tem gente que não sabe nem quanto ganha. Eu já peguei pessoas que falam, quanto você ganha? Não sei. Esses dias fui falar que um rapaz estava com o CPF bloqueado na Receita Federal. Aí fui olhar os rendimentos dele, 41 mil. Falei, você tinha que ter declarado imposto de renda acima de 28 mil, você tem que declarar. Não, mas eu não ganho isso. Falei, mas como você não ganha? Aí eu falei, 41 mil dividido por 12 dá tanto, acho que dava R$3.400. Ah, eu ganho mesmo. Falei, então, tem que declarar. Mas ele olhou, ele, R$40 mil, tipo, não fiz nada com esse dinheiro, então eu não ganhei. Falei, não, você pode ter sido desorganizado, mas você ganhou. Então, é uma coisa que, assim, tem gente que não sabe nem quanto ganha. Mas quando você faz um orçamento, a primeira coisa é o susto. A pessoa falta cair da cadeira, né? Como assim? Esses dias eu fiz um orçamento com uma cliente, ela gastou R$350 de Uber. Ela chorou, que eu não sabia o que fazer na reunião. Falei, nossa, vou esperar ela parar para eu continuar. Ela começou a chorar, ela, meu Deus, isso é inadmissível, como assim? Eu gastei R$350 de Uber. Falei, os números não mentem, né? Gastou. Mas sabe por quê? Não foi R$350, ela não foi daqui para Bahia de Uber. Ela foi assim, ó, ai, o ônibus tá cheio, né? Rapidinho ali, R$20. Aí depois, nossa, tá um sol, né? Mais 20. Ai, agora eu tô com minha filha, né? Não vou daqui na esquina com a minha filha andando. Mais 20. E foi assim que ela gastou R$350. Mas, o que acontece? Quando você tem um orçamento mensal, no primeiro mês que você toma esse susto, você fala, opa, parei. Na próxima vez que ela quis pegar o Uber, ela falou, não, agora, dessa vez eu vou de ônibus, que aí os 350 cai para 300. Entende? Por quê? Porque levou o choque. Agora, se você não tem um orçamento financeiro, você não sabe disso. Aí você vai. O dinheiro deu para pagar, você vai pagando. Se não der também, 74% das pessoas estão endividadas. Por que eu não posso estar endividado também, né? Então, as pessoas usam isso como uma desculpa. Então, o orçamento financeiro é para que você categorize os seus gastos. E eu já quero, deixa eu ver se eu coloquei ali, acho que não, mas depois eu falo de novo, irmão, vocês me perdoam se eu falar 2 vezes a mesma coisa. É porque esses dias me perguntaram também na planilha, por que lá não tem cartão de crédito? Escrito assim, por que cartão de crédito não é uma categoria de gasto? Você compra cartão de crédito? Não, né? Ninguém compra cartão de crédito. É um meio de pagamento. Você comprou algo com o cartão de crédito. Então, se eu comprei um microfone, quanto que é um microfone? Uns R$100? R$200? Nossa, que caro. Cuidem. 600? Vou até segurar. O irmão me perguntou se eu queria um negócio. Eu falei, menino, às vezes eu tenho problema com o microfone, falei, o básico. Mas R$600. Então, se você comprou um microfone de R$600, você não vai colocar cartão de crédito. Não, você não comprou cartão. Ninguém compra cartão. Você vai colocar microfone. Ah, mas eu não comprei só isso. Então, você tem uns 5 minutinhos de trabalho e vai colocar lá na planilha tudo que você comprou. Ah, comprei roupa, comprei sapato, comprei microfone, comprei isso, comprei aquilo. Aí, a sua planilha vai ficar desse tamanho. Você fala, nossa, como que eu fui louca? Onde eu estava com a cabeça? Achei que eu era quem? Para comprar tudo isso. Mas isso vai trazendo consciência.
Se você não olha para isso, você fala, paguei, deu para pagar. Então, a consciência financeira ela é extremamente necessária dentro desse processo. Porque quando você olha para aquilo, você não quer mais aquilo. Você fala, poxa, gastei R$1.000 aqui de comida. Já aconteceu comigo, irmão. Já passei por cada situação em consultoria financeira, a pessoa gastar R$1.200 com iFood. Aí, às vezes, a gente fala, nossa, que absurdo. Vai fazer suas contas. Fica pensando aí que é um absurdo, não, porque às vezes acontece lá em casa também. Entende? Então, é uma coisa que, assim, quando a gente ouve isso, fala, nossa, jamais. Mas se você não desmembrar o seu cartão, você pode se deparar com esse tipo de coisa. Então, cartão não vai estar lá, tá? Porque cartão é só um meio de pagamento. Você não compra cartão, você compra alguma coisa e paga com o cartão. Então, lá no seu orçamento, lá na planilha, tem algumas sugestões de categorias. Se você achar que precisa de mais, você coloca outras. Mas desmembre assim para fazer um orçamento. Estabeleça as prioridades da família. Eu parei de colocar versículo, que senão vocês acham que eu só vou pregar, né? Mas a Bíblia fala que reino dividido não prospera. Por isso que eu coloquei, estabeleça as prioridades da família. Porque se eu quero casa e meu marido quer um carro, vai dar ruim. Se eu quero viajar, meu marido quer ficar em casa, vai dar ruim. Mas a gente não pode ter os nossos sonhos individuais? Pode, deve até. Mas dentro de um sonho. Esses dias eu estava conversando com meu marido, que eu queria muito fazer um tratamento dentário, e ele é um tratamento super caro. Aí eu conversei com ele, juntei dinheiro o ano inteiro para fazer isso. Falei, mas faltou ainda. Você vai ter que me ajudar. Falei para ele, eu tenho essa parte aqui já, é muito caro, mais de R$10.000. Aí eu falei, você vai ter que me ajudar. Aí ontem ele brincando com as minhas irmãs, e minha irmã falou, cadê aquele dinheiro que você tinha, né, brincando assim, guardado? Ele, 4.000, tá na boca da Tamires. Por quê? Porque era importante para a nossa família. Agora, se eu falasse, olha, eu vou usar os meus 5.000 aqui para os meus dentes, ele fala, e eu vou usar o meu para outra coisa? Não vai, porque aí não ia dar para eu pagar a minha, porque estava faltando. E talvez o dinheiro que ele tinha também não pagava o dele. Mas a gente se uniu. Vamos realizar esse sonho aqui, quando acabar esse aqui, a gente vai para esse aqui. Entendem a diferença de você estar ligado? Entendem? Quando um quer casar, o outro quer comprar uma bicicleta? Não dá. Então, as prioridades passam a ser da família. Não vai falar para o seu marido, mas a boca é sua. Você que quer? Não. Estabeleça a prioridade da família. Porque se é importante para o meu marido, é importante para mim. Se é importante para mim, é importante para ele. Quando você estabelece as prioridades da família, você começa a realizar os sonhos. Porque aí você quebra o jugo do reino dividido. Você é agora um reino unido com o seu marido. E reino dividido que não prospera, reino unido prospera. Então, a gente já realizou esse sonho. Que era lá do ano passado, a gente juntou dinheiro o ano inteiro. E agora a gente está realizando. Porque a família quis isso. E quando você fica, você para um lado, o marido para o outro, até namorado, porque a gente começa no namoro, né, a ver as coisas de casar, tudo, já tem que começar no jeito. Porque depois, aí nenhum nem outro alcança. Aí fica aquela coisa, resmungona, né? Aí eu falei que ia viajar, e você não quis me ajudar, agora a gente não viajou. Ai, queria meus dentes, aí você não me ajudou, também não fiz. Aí não dá para fazer nada. O casamento, cientificamente falando, é uma das coisas que mais faz o ser humano crescer. O Gustavo Cerbasi lançou um artigo a respeito disso, que ele fala que assim, se um tem 1.000 e o outro também tem 1.000, R$1.000 é uma coisa que não dá para você fazer muita coisa se você ganhar só R$1.000. Mas quando os dois têm 2, começa a aumentar. Às vezes, se eu tenho R$2.000, eu sozinha ali, às vezes não dá para eu ir lá em Maceió no final do ano, porque é pouco, tem muita coisa, né, para pagar ali no custo de vida. Mas se a gente tem 4, às vezes dá para encaixar uma prestação de R$500. Entendem como o casamento pode ser um acelerador da realização dos seus sonhos se você estiver focado em realizar a prioridade que tem que ser da família? Isso agora, se você for olhar, é para mim. Mas meu marido me ajudou, porque é importante para ele também. E um dia eu dei um videogame para ele. Nossa, minhas amigas me fulminaram. É louca?
Dei o Play 4. Tinha acabado de lançar. Fiquei toda feliz, né? Fui lá. Falei, é esse que ele quer. O povo quase me matou. Nossa, você é louca, vai dar um videogame pro seu marido? Já era, perdeu o marido. Falei, gente, ele queria. Era importante para ele. Era uma prioridade. Entende? Como você não vai ficar sem os seus sonhos se você estabelecer prioridades. Mas tem que estabelecer prioridade. Às vezes é o seu sonho, às vezes é o meu, às vezes é o da família, às vezes é o da filha, e por aí vai. Mas estabeleça, não fica na divisão, porque você não vai prosperar. Controle as entradas e as saídas. Por quê? Porque também não vai adiantar você fazer um orçamento e nunca mais olhar ele, né? Vou chegar agora, vou preencher toda a minha planilha. E aí, você vai olhar ela só um mês que vem? Não. Você tem que preencher tudo ali com as contas fixas, com aquilo que você sabe. Aquilo que não for fixo, você coloca um valor. Eu não sei quanto que eu vou gastar num restaurante, mas eu sei quanto que eu tenho. Então, eu só vou colocar aqui R$200 de restaurante. Não vai dar. Faz dar. Você não tem dinheiro. Para de ficar gastando mais do que você ganha. Se você viu que você tinha 2.000 e aí você já colocou lá 1.500 e ainda faltou ali o restaurante, é 500. Não tem para onde correr. Não é 1.000. Mas eu não gasto 500, eu gasto 1.000. Mas agora você tem que gastar 500. Senão vai dar ruim. Então, as categorias que são variáveis, você precisa colocar um teto para elas. Então, controlar as entradas e as saídas é você o quê? Acompanhar. Eu tinha estimado aqui, esse dia a gente ficou feliz, que a gente estimou um valor da conta de luz e ela chegou R$70, né? Acho que mais barata. Nossa, onde que a gente vai gastar esses R$70? Que era nosso, a gente não estava esperando, né? Receber os R$70 de desconto. Estava economizando tudo que está super caro, né, irmãos? Conta de energia elétrica está muito cara. E a gente desliga tudo, com aquela doida lá em casa, né? Aí deu certo. Economizamos R$70. Falei, já vamos, né? Meu marido também é contador, gente. Não dá nem para dar uma... Entendeu? Então, assim, a gente pegou aquele dinheiro, porque a gente tinha, né? Colocado ali um valor, que era média, mais ou menos, aí ficou mais barato, a gente... Então, você controla para você enxergar isso. Se eu não tivesse controlado, o que aconteceu? Eu joguei lá um valor, não foi aquele, foi menos, mas eu também não tinha visto. Aí aquele dinheiro ia ficar ali na conta rodando, ia gastar com débito, qualquer coisinha, não ia nem ver. Não ia nem me alegrar com isso, não ia estar nem contando isso aqui para vocês, que não ia ver, não controlei, nem sei. E às vezes é isso que acontece. A pessoa fala, agora eu entendi, vou fazer a planilha. Mas não basta só fazer a planilha. Você tem que ir olhando para ver se deu certo. Porque senão você vai ter algum problema com isso. Reduza os gastos desnecessários. Isso é interessante também, porque os principais sabotadores do orçamento financeiro são os pequenos gastos. Não é aquela conta de R$1.000 que você paga. São os pequenos. Vocês já viram que de 100 em 100 um cartão dá R$1.000? O Uber deu 350, a menina começou a chorar. Que é assim. É o 20 daqui, é o 10 dali, é o docinho, é o vamos, você nem podia ir, mas alguém falou para você ir, você foi. É assim, não sei falar não. Você já viu isso? Vamos? E a pessoa acha bonito ter toda essa disponibilidade. Eu gosto dessas pessoas que eu falo, vamos. É assim, né? Só que, gente, se você ficar nesse vamos, uma hora você vai ter que falar não. Entendeu? E sabe o que eu acho interessante disso aí? Que a pessoa está falando não para ela mesma, né? Porque ela vai no restaurante do vamos, depois ela come ovo a semana inteira porque o quilo da carne está caro. Eu prefiro comer carne todo dia na minha casa com a minha família. Agora, você fica nesse vamos, não reduz o que você poderia falar não, e aí, às vezes, esse é o seu principal sabotador. Repare nisso. Vamos fazer um exercício aqui. Vou usar a Bruna, tadinha, estou usando a Bruna toda hora, mas, irmãos, não é nada disso, é uma simulação, pelo amor de Deus, vai achar que a Bruna é toda, né? Da situação financeira, tudo é a Bruna, mas só para vocês entenderem. Digamos que a Bruna me chamou, vamos? Aí eu falo assim, Bruna, eu não vou poder ir, porque eu estou meio quebrada no meu orçamento essa semana. Já vi ali o limite, essa semana não vai dar não.
a Bruna, ela vai se sensibilizar, que ela fala assim, poxa, se ela for, vai prejudicar. Não, Tamires, então beleza. Ah, então vamos para casa. Ou então, semana que vem a gente marca, tá bom? Tá bom. Agora, quando eu falo, vamos, a Bruna não sabe. Para ela tá tudo bem, porque eu não falei que não tava. Aí, amanhã, eu falo assim, Bruna, a gente já foi, tudo, comeu. Eu falo assim, ó, nossa, me endividei, tô no Serasa. Aí, a Bruna fala assim, poxa, por que você não me falou? Por que você, né, a gente tinha evitado, tá? A gente sai todo final de semana, porque eu achei que você estava podendo, você estava indo. Se os nossos amigos, ou talvez até os nossos familiares, soubessem das nossas condições financeiras, eles não ficariam nos chamando para sair. Porque você quer chamar, pô, seu amigo está endividado. Eu lembro quando eu ia casar, eu vendia até o meu Sodexo, né? Aí eu levava a marmita e vendia o Sodexo para ter ali uns R$300 para imputar no casamento. Minhas amigas já sabiam. E aí, quando elas queriam que eu fosse com elas no restaurante, eu já sabia que ia ser não. Aí elas falavam assim, a gente já sabe. Aí elas vinham e contavam toda a história. A gente já sabe que você vendeu VEC, que você está trazendo marmita e tal, mas vamos lá que a gente paga. Beleza. Vocês querem a minha companhia, porque eu não vou pagar nada. Ah, tá bom, a gente já sabe. Mas por quê? Estava explicado. Agora, ia adiantar o quê? Eu vender o VR, levar a marmita para ficar gastando o meu próprio dinheiro, porque elas não sabiam da história? Então, às vezes, os nossos amigos, ou até mesmo os nossos familiares, nos fazem esses convites porque eles não sabem. Você não foi sincero com eles. Você está aceitando, para mim, está tudo bem. Entende como o poder de você explicar alguma coisa faz diferença? Poxa, eu não sabia que você estava assim. Não, peraí, então, vou te ajudar. Eu tenho um amigo que ele tem uma condição financeira muito melhor, ele já é milionário e tudo, né? Aí ele fala assim, nossa, Tamires, tem umas dicas de restaurante tão bom. Nossa, Tamires, eu gosto de sair com a Tamires, porque a Tamires sabe os restaurantes. Mas ele não sabe, ele não vai ver, né? Acho que ele não vai ver isso aqui. Mas, sabe o que é, irmãos? Ele é muito rico. Ele quer ir nos restaurantes de R$1.000. Eu falo, vem aqui, hoje a gente vai conhecer aquele ali, que eu já sei, já pesquisei, já cabe no meu bolso, tal. É assim. Aí ele acha que eu sou, como que é o nome daquelas pessoas aqui? É isso aí que, isso aí. Que manja dos restaurantes, mas não, eu estou pensando na minha condição financeira. Se eu vou com o cara deixar ele escolher, ele vai todo mês no chalezinho, eu vou lá uma vez por ano quando é aniversário de casamento, que eu já sei que eu vou deixar R$600 lá. Aí eu falo, hoje eu tenho um restaurante bom. Já pesquisei, claro, um restaurante da hora, né? Mas assim, você vai gastar ali uns 200, 300, né? Aí ele me acha, ele fica me elogiando. Mas se eu deixar ele escolher, já era. Aí eu falo assim para ele, vamos ali. Nunca ele vai escolher. Porque eu já pesquisei, eu já sei. Só que se eu não faço isso, não planejo, né? Como a gente aprendeu aqui, ele faz, eu deixar ele decidir. Ele vai olhar para a condição dele, ele não tem nada a ver com a minha vida. Como que ele vai saber que eu não posso pagar um restaurante de R$1.000? A gente está sempre junto, a gente sai junto. Ele falou, se está vindo é porque pode, né? Então, você muda as táticas. Não precisa também, eu não posso também, nunca mais aceitar um convite. Não, seja expert em restaurante, entendeu? Ali fala, não, vamos ali. Naquele, entendeu? Intermediário. Assim, gente, ele acha que eu sou, ele fala, não, gosto de andar com a Tamires sempre tem um restaurante, lógico, né? Sempre. O cara é milionário, né? Meu amigo, mas assim, não dá. É isso. Reduzir aquilo que não é necessário. Para quê? Porque quando você reduz o que não é desnecessário, né? Reduz o que você não precisa, você vai envolver toda a família no seu planejamento. Porque eu vou falar assim, é engraçado, eu e meu marido, a gente sai do culto, aí eu falo assim para ele, qualquer pessoa que chamar, antes de sair de casa, qualquer pessoa que chamar a gente para sair hoje, é não. Dependendo do dia, já gastou até o teto que tinha para gastar, é não. Não fica aquela coisa, porque a gente fica assim, vou usar aqui o casal, não conversaram, aí eu falo, vamos, aí você olha para ele olha para você, vamos, não vamos, porque não conversou. Mas não, antes de sair de casa eu falo, se qualquer pessoa chamar hoje é não. Aí às vezes o negócio está mais ou menos, né? Só se for ali, se for a esfirra, se for a pizza, se for o hambúrguer, já é mais caro, então não. A gente vai conversando antes de sair, que aí não fica aquela coisa, vamos, amor, dá pra gente ir? E a pessoa esperando assim, você dá a resposta.
Aí, às vezes, aquilo te confronta, você fala, vamos, depois eu vejo isso, ficar discutindo aqui na frente da pessoa. Passa o cartão. Entende, gente? Pelo amor de Deus, você demora com seu marido, pô. Vai lá antes de sair do culto, já combina. A gente já sai, ele tá ali, não vai me deixar mentir. A gente já sai e fala assim, ó, hoje, ninguém que chamar, a gente vai aceitar. Fala alguma coisa. Agora a gente tem filho, desculpa, boa. De vez em quando a conta é a Beatriz. Não, a Bia tá cansada, né, dormindo. De vez em quando a gente dá essa. Mas a gente já sai no combinado. Não fica aquela coisa, aquele constrangimento de vamos, não vamos. Irmãos, tem culto à noite aqui também? Aí, o culto à noite, a gente quer comer, gente. A gente só almoçou, aí quando chegou 8 horas, a gente quer comer. Aí, assim, vem um convite ali, né? Então, assim, te ajuda também, né? Te ajuda a te ajudar. Também não fica nessa. Porque o barato sai caro depois. E quem paga a conta é você, não é quem te chamou. Porque quem te chamou nem sabe se você está endividado. Ele está achando que está tudo bem porque você aceitou. Então, ó, fica a dica. Abertamente sobre o dinheiro. Era isso que eu estava falando para vocês. Vocês têm que conversar. Você mora com o seu marido, você não combina um negócio desse com ele? Você espera aquele constrangimento que fica os dois ali, nem para frente, nem para trás, a pessoa esperando. Não faça isso. Converse abertamente. Fale dos seus sonhos, dos seus planos. Olha, isso aqui é importante para mim. Eu lembro quando a gente ia casar, minha amiga casou num lugar que eu nem tinha marido, não tinha nada. Aí eu falei, um dia eu vou casar nesse lugar aqui. Aí, né, quando eu conheci o Diego, tudo, a gente começou a ver os lugares. Eu falei, então, que eu tinha um sonho, eu queria casar naquele lugar. Ele, então já vamos logo lá primeiro. Quando a gente chegou lá, deu 19 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu. Que a gente vai pagar isso? Pouquinho pessoa, quanto é? Umas 150, né? 150 pessoas, 19 mil reais. Assim, relativamente, mas a gente casou tem 8 anos, então era muito dinheiro. Aí eu falei, né, não sei e tal. Ele falou, é esse o lugar que você quer? Eu falei, é. Ele falou, então é esse. Homem, macho. Vou fechar. É esse, ele falou. A gente, doeu, coitada. Faltou fazer Uber para pagar, mas pagou. Entendeu? Porque era importante para mim. Eu falei, não. Aí, né, eu ainda falei assim, né? Vamos ver outros lugares, às vezes é bonito, que a gente não conhece. A gente vai no casamento dos outros, né? Só vai conhecer quando você vai pesquisar do seu. Então, eu também não conhecia outros lugares. Mas era uma capela como essa, mas era toda de vidro. E aí eu achei chiquérrimo. Falei, eu quero casar nisso. Aí ele falou, não vamos em lugar nenhum. Você quer esse, você vai casar nesse. Beleza, fechou. Foi a realização da minha vida. Comi marmita 1 ano e meio. Mas casei onde eu queria. Então, tem que conversar. Se ele não soubesse disso, ele ia poder realizar o meu sonho? Se eu falasse, não, qualquer lugar serve, só quero casar mesmo. Não, já mandei logo, né? Falei, quero ali. Se não der, a gente tudo bem. Eu vou achar outro lugar bonito. Mas eu falei. Entende? Ele queria casar de tênis. Aí ficou aquela coisa. E o pessoal fica me recriminando. Ele que queria casar, eu falei, você vai deixar o Diego casar de tênis? Eu falei, o que tem a ver com isso? O meu vestido ele não vai nem saber. Casei com um sapato rosa também. Mandei fazer o sapato. Então, assim, eu queria aquilo, ele queria aquilo. Aí comprou logo 2 tênis. Um pro civil e outro pra igreja. A gente tem que parar de ser invasivo. A gente tem que parar de ser controlador. Deixa, conversa. Quer casar de tênis? Tem dinheiro para comprar o tênis? Compra o tênis. Compra o sapato rosa. Mandei fazer. Até que eu noiva, né? Uma vez só. Nós põe tudo ali. Era um site que ficava customizando assim o sapato. Mó legal. Falei, põe uma flor, uma pérola e assim. Mas tem que conversar. É importante. Passa mais um aí. Que horas são? Alguém, por favor? 3, meu Deus, tô acabando, gente. Passa mais aí. Mais um aí. O orçamento financeiro, então, consiste em elencar todas as entradas e saídas, dividindo por categorias, tais como conta de consumo, moradia, lazer, investimento. Já falei, né? Pode passar. E aqui esse é o último aí, ó. Quase que é que eu fiquei, né, falando demais, mas esse é o último.
Esse é o método que eu falei para vocês, 50, 30, 20. Esse foi um método que eu defendi no meu artigo de MBA, porque é um dos métodos que eu achei mais relevante. Tem os métodos que é muito quebradinho. Você pega o 100%, aí você coloca 5% para lazer, 5% para educação, 5% para não sei o quê. Você fala, meu Deus do céu, é para dar trabalho. Então, eu gosto desse, que são 3 principais categorias. Então, o método 50, 30, 20, ele consiste em você pegar o seu salário, vou dar um exemplo de R$2.000 para a conta ser fácil aqui na cabeça. Não, de 1.000, que é mais fácil ainda. R$1.000 é o seu salário. 50% do seu salário são para gastos essenciais. Então, se você ganha R$1.000, depois você faz sua conta lá, R$500 é para gastos essenciais. O que são gastos essenciais? São gastos ligados à sua sobrevivência. Se você tiver que pagar a conta de luz ou uma blusinha, você vai fazer o quê? Não responda, porque pode ser que alguém compre a blusinha. Gente, mas essencial é ligado à nossa sobrevivência. Então, é o quê? Conta de consumo, água, luz, gás, comida e moradia. É isso. Eu tenho que comer, viver ali. É isso. Então, essencial é isso, é ligado à sua sobrevivência. O que não dá para faltar? Um teto, uma água, uma comida e as contas pagas, porque senão você não vai ter a água e a luz. É só isso, essenciais, tá? 30% são para gastos não essenciais, que são gastos ligados ao nosso estilo de vida. Então, esses 30% você vai colocar academia, crossfit, balé, a blusinha chegou, lazer, eu gosto de ir no shopping, tá bom? Você tem 30% do seu salário para você, né? Colocar ali. Aí você vai colocar a blusinha, o restaurante. Entendam a diferença? A alimentação de dentro de casa está ali no 50%, porque o restaurante ele acaba sendo um lazer. Se você não tem dinheiro, você vai comer na sua casa. Então, comer em casa é sobrevivência, sair para comer é lazer. Então, está nos 30%, tá? E aí você vai colocar lá algum curso, faculdade, estudo, alguma coisa que você esteja fazendo ali dentro dos seus 30%. E 20% é ou para você quitar dívidas, caso você as tenha, ou é para você investir. Então, o ideal da sua vida, né, parafraseando, é que você viva com 80% daquilo que você ganha, que lembrando que é 90%, porque foi, tá? Então, dos seus 90%, que agora são os seus 100%, 80% é para você viver. E 20% é para você ou imputar ali na dívida, naquilo que você está precisando pagar, ou você investir. Aí você vai colocar ali, né, no investimento legal e tal. 80, 20. Essa é a regra. Aí você fala assim, nossa, não sabia que dava para viver assim. Gente, é um dos métodos mais legais, porque você inclui até a blusinha. Sabe qual é o problema das pessoas? Inverter. Ela fala assim, não vou fazer essa conta, né? Tenho 2.000, então trabalhei é meu. Mas sabe qual é o problema do trabalhei é meu? Se você diz que o seu salário ele é suficiente para o mês, e você não manda nenhum recurso ali para o seu futuro, você está querendo dizer que você vai trabalhar até morrer, né? Porque todo mês você depende daquele salário. Então, se eu não trabalhar hoje, não importa que eu já tenho 80 anos, eu não vou comer, porque sempre foi. Então, você tem que ter um pé no presente e um pé no futuro. Por isso que você tem que guardar os 20%. Porque amanhã você pode precisar, e aí você não vai vender a sua vida, que às vezes já vai estar uma vida cansada, porque, né, numa idade como essa, para ficar trabalhando, porque você não reservou nada. Então, não viva como os tolos. Guarde ali um percentual da sua renda. Ah, não consigo 20%. Guarda 10%. Depois você vai, né, trabalhando para isso. Não consigo 10%, 5%. Não consigo 5%, guarda R$50. Sabe por quê? Porque isso cria o hábito. Quando você guarda R$50, você quebra um paradigma que diz que você nunca conseguiu guardar nada. Já tem aquelas pessoas que tá dentro dela e ela fala, eu não consigo guardar dinheiro. Você já está se bloqueando, você já fala que você não consegue. A partir do momento que você guarda R$50, você quebra aquilo. Fala, eu consegui guardar 50.
Aí amanhã você fala, tem R$50, né? Gente, R$50 em um ano dá R$600. Quem não queria R$600 em dezembro, que acabou de passar aí? Para você ter R$600 em dezembro, você tem que guardar R$50 todo mês. Aí a pessoa fala, nossa, R$50 só não serve para nada. Mas se eu falo para a pessoa me dar os R$50, ela não quer. Eu falo, então me dá. Você acha que é pouco? Ah, então é muito, não é? Porque você acha que é muito e você não quer dar para mim. Então, comece a guardar. Para que você possa, então, chegar nos 20%, que é o modelo ideal. Não fique assim, não dá para mim isso aí não. Meus gastos são mais que 50%. Tá bom, mas vai equilibrando até que você chegue numa estrutura que seja ideal para você. Mas não use isso como uma desculpa para que você não faça. Acabei, gente. Passei uns 4 minutinhos aí. Mas é isso. Obrigada, Data, pela interação. Gente, vamos nos colocar de pé? Quero fazer uma oração por nossas vidas financeiras. Depois já vou devolver aqui a palavra. Ore por você nesse momento. Fica orando aqui pelas pessoas. Ore por você. Talvez você nunca tenha entregue a sua vida financeira diante de Deus. Talvez você ache que você controla. Tudo bem, já passou essa fase aí, tá? A partir de hoje, você vai submeter a sua vida. Porque é assim. Eu oro por qualquer coisa. Tudo eu coloco Deus no meio. Aí, quando essas finanças, você vai tirar Deus? Não é legal, né? Então, não faça isso. Nesse momento, você vai orar por você. Para que você coloque diante de Deus a sua vida financeira. E para que o Senhor agora assuma o controle, porque Ele sabe melhor que nós. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Te agradecemos pelo privilégio da Tua palavra revelada a nós, ó Deus, para que ela nos instrua, para que ela seja, Senhor, o nosso referencial. Muito obrigada, porque o Senhor se importou, Pai, em nos ensinar essas coisas. Obrigada porque o Senhor deixou esses versículos para que pudéssemos aprender deste assunto, Senhor. Muito obrigada pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco. Senhor, muitos de nós talvez não tenhamos entendido até este momento, mas agora, Senhor, a luz chegou sobre as nossas consciências. Agora a verdade invade os nossos corações, Senhor. Por isso eu te peço, quebra, Senhor, os corações que ainda não conseguiram entender isso. Quebra os paradigmas, quebra as correntes. Tira, Senhor, pessoas que estão escravizadas pelo dinheiro. Coloca elas numa vida de liberdade. Coloca elas numa vida de prosperidade, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo nos ajude. Que o Teu Espírito Santo nos ensine todas as coisas. Em nome de Jesus, eu entrego cada um que aqui está, como o Teu povo, como Tua nação, Senhor. Em prol dos Teus propósitos, nós estamos aqui, Senhor, e com poder e autoridade que há no Teu nome, eu te peço, muda, Senhor, as nossas vidas financeiras, nos ajuda a colocar o Senhor nas nossas finanças, para que possamos prosperar, para que possamos abençoar os nossos irmãos, não somente com oração, mas com os nossos recursos, com o trabalho das nossas mãos, em nome de Jesus, Senhor, que haja conversas nestes lares, que haja comunicação, Senhor, que haja acordos, que haja prioridades, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender aquilo que o Senhor quer e nos ajude a digerir isso, Senhor, nos próximos dias. Não deixe que o inimigo venha roubar as sementes que foram lançadas, mas que através, Senhor, do Teu poder, nós possamos, Senhor, praticar tudo que nós aprendemos aqui, para que a nossa vida financeira também glorifique o Teu nome, para que a nossa vida financeira não seja uma vergonha diante de Ti, ó Deus, mas que nós possamos ser servos abençoados, ser pessoas que abençoam, ó Deus, ser pessoas, Pai, que se rendem, que são generosas. Em nome de Jesus, toma os nossos corações, a nossa vida, o nosso bolso, Senhor, em Tuas mãos. E nos ajuda, Senhor, a entregar o controle para aquele que tem todo o poder. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigada. Desculpa a brincadeira, os puxões de orelha. Não me levem a mal. Deus abençoe vocês.